Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso novamente falando com vocês. Bem-vindos aí para mais um quarto de sabedoria. Fico muito feliz aí com a sua presença. Caso você não tenha feito a inscrição, por favor, considere fazer. Eu vou ficar muito feliz. Vamos aí curtir, compartilhar o vídeo, porque esse vídeo é muito interessante para todos nós que queremos aprender um pouquinho mais, tá? Teremos uma sequência de aulas. Primeira aula, capitalismo. Segunda aula, socialismo. Terceira aula, comunismo, tá bom? Então, para que fique tudo tranquilo para vocês entenderem, deixa eu primeiro dizer como é que vai funcionar, tá bom? Porque assim, eu sou professor de história, tá? Eu tenho habilitação para lecionar geografia, sociologia e filosofia. Eu tenho uma especialização em metodologia do ensino de história e geografia e sou mestre em educação, tá bom? Em todas as aulas, o professor não dá opinião. O professor conta apenas o fato, deixando para você, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido espectador, tá? O entendimento acerca do assunto, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para usar o campo de comentários, mas lembre-se sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Serão vídeos curtos, eu preparei um slide agora para vocês, que está aí na tela, tá? Falando sobre o capitalismo. Nesse caso, você pode acompanhar os slides, mas também pode só ouvir, porque querendo ou não, eu repetirei o que está escrito no slide, mas também darei outras explicações. Essas outras explicações, elas não estão no slide, mas o slide serve para você acompanhar, tudo bem? Então, falando um pouquinho sobre o capitalismo. Primeiro, vamos entender o que ele é, tá? O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e à acumulação de riquezas. Eu vou explicar isso no próximo slide para vocês, tá? O capitalismo está baseado na propriedade privada dos meios de produção, que eu vou explicar para vocês também no próximo slide. E também está baseada no livre mercado, na livre concorrência e na livre iniciativa. Então vamos entender os tipos de capitalismo que nós temos, tá? O primeiro deles é o capitalismo comercial, tá? Porque ele é baseado nas trocas monetárias. O que é uma troca monetária? É quando eu tenho dinheiro e eu troco por um produto, tá bom? No feudalismo não era assim, eu trocava produto por produto. Com o surgimento da burguesia, essa burguesia vai realizar agora transações comerciais, vai acontecer o renascimento comercial, e a partir daí nós teremos o mercantilismo, tá bom? Quando, como o próprio nome diz, vai haver um livre mercado em que países europeus vão tentar realizar comércio com outros países, tá? Como, por exemplo, países, civilizações do continente africano, pessoal lá da Índia, pessoal do Extremo Oriente, tá? Lá na China, no Japão, aqui vindo para as Américas também, nesse caso, uma colonização de exploração, mas também nessa ideia mercantilista, tá? O segundo capitalismo que nós temos é o capitalismo industrial. Então, ele é baseado na produção de produtos industrializados, beleza? E como é que funciona isso? Tá? Vai ter uma empresa, essa empresa vai produzir algo que antigamente não era feito em empresas, tá? Porque a sequência é assim. Na primeira parte que nós temos daquilo que vai ser entendido como capitalismo, nós teremos o artesanato. Passando do artesanato, nós vamos para a manufatura. Passando da manufatura, nós vamos para a maquinofatura. E é na maquinofatura que nós temos o capitalismo industrial. Então, o lucro agora, tá, para o burguês, ele vem da produção realizada nessas fábricas. Tranquilo? Vai começar mais ou menos em 1769, com a Revolução Industrial na Inglaterra, e ela vai se consolidar nessa ação da burguesia como principal ator nesse processo, a partir principalmente da Revolução Francesa de 1789 e mais para frente com a Era Napoleônica, tá? Que vai de 1799 até 1815, tá bom? E nós teremos também o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro, ele é baseado no investimento do capital bancário sobre o capital industrial. Como esse funciona? O banco, ele é um local onde se vende dinheiro. Então, quem compra dinheiro em banco, devolve esse dinheiro pagando juros, tá? Então, funciona assim. O banco, ele vai investir na empresa e parte desse investimento, parte desse empréstimo também, retorna para o banco como juros, que é justamente o lucro que o banco tem. O lucro que o banco tem é justamente da cobrança dos juros, tá? Para ficar fácil aí para vocês entenderem.
tá bom? Então, vamos lá. Características principais. Propriedade privada dos meios de produção. E nesse caso ela é garantida pelo Estado. Mas o que são os meios de produção? Então vamos entender aqui. Imagina você, tá? Você é um empresário, tá? Você é um cara com grana. Então você tem um terreno, tá bom? Nesse terreno vai ter um prédio. Nesse prédio vai ter uma fábrica. Nessa fábrica existirão máquinas. Perto das máquinas, ferramentas. E também vai ter lá dentro matéria-prima. Então, tudo isso são os meios de produção. Então, quando eu pego tudo isso, eu consigo produzir alguma coisa. Tanto é que se você tirar qualquer uma dessas coisas, você vai perceber que vai ficar difícil produzir algo, tá bom? E por que é o Estado que garante isso? Porque, querendo ou não, vai haver, durante o crescimento da burguesia, uma aliança com o Estado para que possa haver a produção e o Estado possa garantir que, com essa produção, o Estado receba os seus impostos, o burguês receba o seu lucro, e aí vai ter mais para frente aquele cara que vai fazer com que o empresário tenha o lucro e o Estado tenha os impostos, tá bom? Outra característica, a busca pelo máximo lucro e pela acumulação da riqueza. O lucro, ele é tirado a partir do custo da produção, tá? Então, o empresário, ele vê quanto que custa para ele produzir alguma coisa e, a partir daí, ele coloca um percentual do que seria o lucro dele. Lembrando que, quanto maior o lucro, maior a acumulação de riqueza. Só que, para que o lucro seja grande, ele precisa pensar em algumas coisas. Eu não posso subir muito o valor da mercadoria, porque senão vai ter gente que não vai comprar. Então, eu tenho que pensar, ou eu dou uma diminuída na matéria-prima, ou eu reduzo o salário, ou eu produzo excedentes para que eu possa vender e ter essa grana. Então, o empresário, ele vai pensar nisso aí, tá? A gente vai também ter como característica do capitalismo a economia de mercado e a lei da oferta e da demanda. Tá? O que é oferta e demanda? Pessoas querem telefones celulares, então empresas vendem telefone celular. Tá? Mas se de repente eu estou num lugar que não tem nem sinal de celular, então não vai adiantar vender celular lá, você vai ter que vender outra coisa. Tá? O que é a demanda? A demanda é o que a gente quer, a oferta é o que a empresa nos oferece para vender, tá? E como a gente fala de economia de mercado, como eu falei antes para vocês, é livre mercado, todo mundo pode vender o que quiser, é livre concorrência, tá? Todo mundo pode vender a mesma coisa pelo preço que quiser, daí a concorrência, e nós teremos também a livre iniciativa. Qualquer um pode querer vender o que quiser, qualquer um pode produzir. Estaríamos, então, de capital. Então, para que o cara possa fazer isso, ele precisa ter capital, beleza? E, além do mais, nós teremos o trabalho assalariado. Lembra que eu falei do dono dos meios de produção? Então, o cara que tem o terreno, o prédio, a fábrica, as máquinas, a ferramenta, a matéria-prima? Pois bem, vai ter um outro cara que ele não vai ter nada disso, mas ele vai ter a força de trabalho. Então, esse cara, que vai receber o nome de proletário, ele vende a força de trabalho para o dono dos meios de produção e durante essas horas da vida dele, em que a força de trabalho está sendo vendida, esse trabalhador ele vai produzir para que o produto seja feito e vendido. Em troca, esse cara recebe um salário, tá? Ele recebe um pagamento por ele ter se utilizado das horas da vida dele para trabalhar para esse cara aqui, que é o dono dos meios de produção, tá bom? E, consequentemente, surgirão classes sociais, tá? Lembra que eu falei? Burguesia, dono dos meios de produção. O operário, o trabalhador, o proletário, tá? Ele recebe esse nome proletário porque a única coisa que o ser humano faz sem precisar de máquina nenhuma é prole, é filho. Então, por isso que ele recebe o nome de proletário. Então, esse cara não tem nada, ele vende as horas da vida dele para esse cara, que é o dono dos meios de produção, e em troca recebe um salário. Tranquilo nessa parte? Facinho de entender, né? Então vamos lá, continuando. Quais são as vantagens do sistema capitalista? Lembrando que, né, quem se aproveita dessas vantagens são quem tem o capital, tá bom? Viver num país capitalista não nos faz capitalistas, tá bom? A gente, por exemplo, eu sou brasileiro, vivo no Brasil, o Brasil é um país capitalista, mas eu não sou um capitalista, tá? Eu sou um cara que vende a força de trabalho
para alguém que é dono do meio de produção. Por isso que eu sou professor, então eu trabalho numa escola, e o que eu produzo lá? No meu caso, conhecimento, mas então é um serviço, lei da oferta e da demanda. Então tem uma escola oferecendo serviço educacional, tem pais querendo matricular o filho, e aí o professor entra para poder exercer essa função, tá bom? Então o que nós temos? Empresas eficientes. Por que as empresas ficam eficientes? Por conta da concorrência. Elas precisam se mostrar cada vez melhores para que os produtos delas possam ser escolhidos pelo pessoal que está querendo comprar. E como é que isso se melhora? Através da inovação. E inovação tecnológica, tá? Tecnologia, grosso modo, galera, traduzindo, é aquilo que te ajuda a fazer alguma coisa. Então, se você tem alguma coisa que te ajuda a fazer alguma coisa, é porque deu uma melhorada. Por exemplo, quem já... o notebook, né? O notebook, ele é uma tecnologia em relação ao desktop. Né? O desktop é uma tecnologia em relação àqueles computadores enormes que haviam, que pegavam salas inteiras. Então, isso é o avanço tecnológico. Então, essa inovação tecnológica facilita na produção também. E, outro detalhe, como tem concorrência, como tem inovação, como tem avanço tecnológico, os consumidores, eles são livres para escolher o que eles querem comprar. Não há necessidade de forçar ninguém a comprar nada. Por quê? Se algo está sendo ofertado, é porque tem alguém querendo comprar. Então, nesse ponto, eu posso escolher. Por exemplo, um smartphone. Eu não quero a marca A, eu quero a marca M, eu quero a marca S. Então, a pessoa pode escolher qual produto que ele vai comprar. Porém, infelizmente, tá? Isso é um fato, o capitalismo também tem as suas desvantagens, tá bom? A primeira desvantagem é que é o seguinte, lembra que eu falei que existe o dono do meio de produção e o proletário? Pois bem, o proletário ele não tem lucro, tá? Ele vive só do salário dele, enquanto que o dono do meio de produção, ele vive do lucro, ou seja, ele tem X dinheiro agora, no mês que vem ele tem que ter X mais 1, porque é o lucro que ele vai ter. E essa diferença vai causar uma desigualdade naquilo que esse cara pode ter e do que esse pode ter, ou seja, do que o burguês consegue por ter mais grana e do que esse cara que não consegue por não ter mais tanta grana, por ter apenas o salário. E isso é uma das desvantagens do sistema capitalista. Lembra, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo que é uma desvantagem. Lembra, o professor não vai dar opinião, o professor apenas vai falar para que você possa entender de maneira mais clara o que é o sistema capitalista, tá bom? Outro problema que nós temos também são as crises econômicas. As crises econômicas, elas acontecem, tá? E no sistema capitalista, ela acontece em ciclos que, de alguma forma, acaba prejudicando outros países, ainda que não seja o país onde aconteceu a crise econômica. Por exemplo, quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, quando a Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, ela teve uma perda muito grande de grana, tá? Empresas faliram, pessoas ficaram desempregadas e foi um processo terrível que os Estados Unidos levaram um tempo para se recuperar, tá bom? Outro caso também, agora recente, 2008, que foi uma crise imobiliária que aconteceu também nos Estados Unidos. Tanto a crise de 1929 quanto a crise de 2008 afetaram muitos países, como, por exemplo, o Brasil, tá? E uma outra desvantagem também é a concentração do poder econômico. Por quê? Se eu tenho pessoas ficando muito ricas, é sinal que eu tenho uma quantidade maior de pessoas ficando muito pobre, tá bom? Porque se esse cara está concentrando muita renda, é porque esse dinheiro não está circulando por aqui, tá? Então esse é um dos casos que também vai ser promovido pela desigualdade social, beleza? Tranquilo para vocês? Facinho de entender, né? Ou seja, o sistema capitalista, ele funciona, tá? Desde que você tenha capital para poder ser um desses caras que serão donos do meio de produção, tá bom? Vai ter gente que não vai conseguir, e aí vem a questão das desvantagens, tudo bem? Tá? Avisar um negócio para vocês agora, eu também estou com o Instagram, tá bom? Então tá aí, @serdeolio. E eu vou colocar também conteúdos de história, né? Serão conteúdos mais curtos. Como eu não sei usar Instagram, eu vou pedir para minha filha me ensinar, né? Porque eu sou velho, então eu não entendo muito dessas tecnologias aí, tá bom? Tá aí o meu canal no YouTube, tá? Passe para aí, compartilhe com os colegas. Vou terminando por aqui. Fico muito grato pela sua atenção. Se tiver qualquer dúvida, por favor, tire suas dúvidas no campo de comentários, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona.
Desejo a vocês tudo de bom e a gente se vê na próxima aula com o socialismo, tá bom? Forte abraço, gente. Tudo de bom.